Você já ouviu falar muito da Copa do Mundo de 2002 e o quanto foi maravilhoso viver aquele momento. Mas de primeiro instante, o que eu posso te dizer é que você nem faz ideia de como foi o Brasil para aquela Copa do Mundo. Então senta um pouco aí que hoje eu vou te mostrar e desmistificar aquela história do Penta e te mostrar que o que estamos vivendo hoje é um pouco parecido do que foi o passado. Rapazes, não tá fácil assistir o jogo da seleção. Parece que quanto mais a gente assiste, mais raiva a gente sente. O Brasil saiu de um time perfeito ou quase perfeito em 2022 para uma seleção desconstruída agora no novo ciclo de 2026. Mas o que é mais interessante é que se começou um debate em redes sociais e canais de comunicação falando que o Brasil só seria campeão se chegasse assim para a Copa do Mundo. E isso porque a história lá reflete o passado, né? O que vamos falar hoje. O Brasil em 2022 chegou muito bem, 2018 também chegou muito bem e pimba! Então vamos voltar para 1999, onde Vanderlei Luxemburgo assumiu a seleção brasileira no lugar de Zagallo, que foi vice-campeão de 1998 na Copa do Mundo. O Brasil estava bem, o time fez alguns amistosos vitoriosos e também faturou a Copa América de 1999, superando o Uruguai na final por 3-0. Porém, a seleção do técnico Vanderlei Luxemburgo teve seu primeiro tropeço, onde perdeu a Copa das Confederações para o México. E só a título de curiosidade, né, para quem acha que não, a Copa das Confederações era considerado um campeonato importante entre as seleções. Até o Brasil foi lá, campeão lá, acho do 7-1, foi bem foda aquele campeonato. No ano seguinte, começa a escalada até a Copa do Mundo. O Brasil até que começa bem. E é importante frisar nesse momento que a seleção já contava com alguns nomes importantes que ia fazer história lá naquela Copa lá. O Brasil joga no Maracanã contra o Uruguai e daí empata e começam os questionamentos diante do time. Mas a coisa piora quando o Brasil vai para o Paraguai e sofre sua primeira derrota por 2-1 contra a seleção paraguaia. A seleção brasileira ela viveu uma verdadeira montanha-russa de vitórias e derrotas. E isso fez com que o torcedor ficasse completamente desconfiado. Mas o que deu uma baixada na pressão foi, claro, né? Se tá em crise, chova los hermanos! Uma grande vitória da seleção brasileira dentro do Morumbi contra seu grande rival. Esqueci. Ufa. Agora parece que vai, né? Não vai, não. Pancada do chileno, 3-0. Olé, os caralho. E tinha um nome de grande importância nessa história que precisa ser citado agora, que tava carregando o Brasil nas costas. Romário. O baixinho, ele é foda. Só que, como todos sabem, o craque brasileiro vivia de grandes polêmicas. E após a goleada histórica contra a Bolívia, Romário deu uma entrevista falando que o técnico brasileiro estava arrependido de não ter convocado ele para as Olimpíadas. Para quem não sabe, as Olimpíadas era o técnico da seleção brasileira que comandava a principal, era a mesma coisa que levava para as Olimpíadas. Hoje é diferente, né? Hoje a gente tem o técnico da seleção principal, tem o técnico do time olímpico, mas naquele tempo era tudo igual. Fora os problemas dentro do campo, o técnico brasileiro ele foi para as Olimpíadas com grandes problemas extra-campo. Dívida na Receita Federal, acusado de levar vantagem em negociação de jogadores. O bagulho tava doido. Mas dentro de campo, o que ocasionou a queda de Lucha foi perder para Camarões nas quartas de finais por 2-1 e sair das Olimpíadas. Quem tomou a posse no lugar de Lucha foi Emerson Leão, que só teve problemas. O técnico brasileiro não foi nada bem. E teve um jogo que marcou a impaciência do torcedor brasileiro. Os torcedores pegou bandeiras do Brasil e jogou no campo, em forma de protesto. Massa, né? Ei, eu sei que o vídeo tá da hora, tá legal, mas por favor, deixa teu like, se inscreve e ajuda o nosso trabalho. Tamo junto. Na Copa das Confederações, o Brasil passou vergonha e Leão caiu. Naquele tempo, ele se tornou o técnico que menos tempo ficou no comando da seleção. Isso hoje mudou, claro, né? A gente teve lá Ramon, Diniz. Mas naquele tempo, ele conseguiu ser o cara que passou menos tempo no comando da seleção. Maravilha. Luiz Felipe Scolari assumiu a bomba e até a Copa do Mundo não foi nada fácil. Tem um ponto importante aí que o Filipão ele ficou marcado por não convocar o baixinho Romário. E lembra que eu disse lá, né? O Romário, ele, ó, tava carregando nas costas. Até hoje a gente não se sabe o que aconteceu. Tem umas histórias engraçadas aí que contaram, que parece que o Romário comeu aí no moça e o Filipão não gostou do que aconteceu. Enfim, não sabemos o porquê, mas o Filipão ele não abriu mão de jeito nenhum dessa não convocação. Mesmo assumindo a bomba, o Filipão não conseguiu sustentar o Brasil na Copa América, que caiu para Honduras nas quartas de final. E a crise parece que não tem fim, meu Deus do céu, parece até que estamos em 2024. O suspiro de alívio veio no último jogo. O Brasil venceu a Venezuela lá no Maranhão e terminou as eliminatórias em terceiro lugar, somando 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em 18 jogos. É importante lembrar a vocês que enquanto estava acontecendo tudo isso foi o momento da lesão muito séria do Ronaldo.
Então ele não participou das eliminatórias e na verdade era até dúvida sobre a carreira dele. Não se sabia se o Ronaldo ia conseguir voltar a jogar bola. O Ronaldo ele voltou um pouco antes, né? Então, por mais que ele represente um grande craque naquele momento ali, a torcida ainda tinha muita desconfiança sobre as condições de Ronaldo para a Copa do Mundo. A convocação da seleção não deixou os torcedores nada felizes. Acredite, por mais que o Ronaldo ele represente um fenômeno, um cara fora de série, se tinha muita dúvida sobre as condições dele para a Copa do Mundo após voltar de lesão grave. E é importante também falar que Felipão ele não abriu mão da guerra e manteve, não convocou Romário. A não convocação do baixinho deixou a seleção injuriada, é claro, né? Quem que tem o Romário e não convoca o Romário para a Copa do Mundo? Houve muitas críticas e pressão em cima do técnico brasileiro sobre a convocação. E com isso, as expectativas para a seleção eram zero para a Copa do Mundo. Acreditava-se que a gente não ia conseguir nem fazer o feito de 98, que foi perder a Copa do Mundo na final. A título de curiosidade para vocês, é que na convocação da seleção brasileira tinha mais jogadores que atuavam aqui no Brasil do que fora na Europa. Acredito que isso naquele tempo não era um problema, até porque o futebol brasileiro era muito valorizado. Bagulho doido, né? A maior seleção do mundo tá passando por sufoco e não é pouco. E o interessante disso tudo é que estamos vivendo tudo isso agora. A seleção brasileira tá tendo um ciclo terrível até 2026. Um ciclo que já é esperado ser menor do que o comum, por conta da Copa do Mundo de 2022 ter sido deslocado de momento. A CBF se posicionou completamente de forma horrorosa, falando que tinha um contrato com Ancelotti, que foi lá e desmentiu tudo e continuou no Real Madrid. Depois o Brasil começou o trabalho com o Ramon, que foi terrível. Veio o Diniz, que conseguiu ser pior ainda, ou então não, né? Mas eu acho que foi pior. E depois agora o Dorival, que não consegue fazer o time jogar. A seleção é muito ruim em marcação, não consegue criar. E terminou 2024 nesse momento aqui de incerteza. Fora tudo isso, preocupa também que perdemos muitos jogadores de 2022 para cá. E os que estão sendo convocados não estão sendo bem aproveitados. Nosso craque Vinícius Júnior, da atualidade, parece que não consegue jogar na seleção brasileira e está sofrendo grandes pressões por conta disso. Neymar teve lesão séria, lesão grave, voltou de lesão, já se machucou de novo. E tá foda. É que é um caralho, tamo fudido. Ainda como se conseguimos nos manter pior do que a Venezuela. Perdendo pro Paraguai, levando olé dos caras. Mano, tá foda, tá foda, tá foda. A palavra é tá foda. Vamos ser campeões do mundo? Também não sei. Mas o que eu sei falar é que a mística do futebol parece que está do nosso lado dessa vez. Então pode ser. Lá no fundo do fundo do fundo. Tem um pingo de esperança pra 2026. E é isso que eu desejo. Desejo que a seleção brasileira consiga se reconstruir. Esse bem tão precioso nosso, que é a nossa seleção. Que o Neymar consiga voltar, consiga ser aquele Neymar que a gente tanto espera. Que Vinícius Júnior consiga fazer suas grandes atuações de Champions, que a gente quer ver isso na seleção brasileira. E que o Dorival consiga, se ele ficar no cargo, fazer um trabalho incrível. E consiga fazer o feito de 2022. 2022, ó. 2022 se fodeu pra Croácia. Consiga fazer o feito de 2002, que o Felipão conseguiu fazer. E que o Brasil seja campeão do mundo de novo, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, de verdade. Valeu, rapaziada, você que ficou até aqui, você que comentou, você que curtiu. Quero te agradecer muito. Deixa em alguma forma de ajudar o nosso trabalho. Peço desculpa por qualquer coisa, se tem problema de áudio, de gravação, de tudo. A gente só tá começando, mas que isso seja um grande projeto. Valeu, tamo junto.